Fala galera, boa tarde, sejam todos bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Coiote do Vale. Tô meio sumido, mas é devido à correria, mas não parei com o canal não, viu? Estamos aí. Ó, tô aqui em Ibitura de Minas, perto de Poços de Caldas. Não vai dar pra ler a plaquinha lá que tá meio longe. Tô indo embora agora, sentido litoral norte de São Paulo, Taubaté. E é isso aí, vamos começar mais um vídeo aí. Galera, então é isso, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tô meio sumido, mas é devido à correria. Minha vida é uma doideira. Inclusive eu tô em Minas a trabalho, né? Então é complicado, cara. Eu ainda tô me acostumando com essa ideia de YouTube. Eu gosto bastante de gravar tudo, mas eu vou ter que colocar uma rotina aí pra eu poder estar trabalhando no YouTube também, pra não parar de postar e também não apertar muito meu tempo, né? Mas não vou parar com o canal não. Eu gosto de passar dicas pra vocês, de gravar conteúdo, ajudar vocês aí em alguma coisa, às vezes alguma dúvida em algum assunto que eu posso estar um pouco mais por dentro, né? E é isso, vamos que vamos. Eu tô chegando aqui agora na cidade de Ipuiuna, Minas Gerais. Tô indo embora, sentido Taubaté. Pra quem não conhece, Taubaté é próximo a Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, litoral norte de São Paulo, aquelas beiradas ali. Não tem roteiro, tá? Não tem nada escrito que eu vou falar. Não estudei nada pra falar aqui. Assim como todos os vídeos que eu faço, eu só gravo, tá? Eu não tenho roteiro não. Eu tenho o assunto, mas o roteiro não. E hoje, aproveitar aqui agora que eu vou ficar mais ou menos aí umas 4 horas e meia em cima da moto. Aproveitar e gravar para vocês aí um vídeo falando a respeito de relação de moto, qualquer moto, mais especificamente a corrente da moto, porque assim a gente sabe que a relação da moto tá ruim quando não tem mais que você esticar a corrente. Você já esticou tudo que tinha para esticar e a corrente não continua com folga. Então esse é o ponto que você troca a relação. Geralmente é assim, mas não é só isso não, galera. Esse não é o único ponto que você deve conferir, você deve olhar. Porque a corrente, por exemplo, você sabe quando a corrente da sua moto tá ruim. Às vezes você estica ali e a corrente fica esticada, tudo e tal, mas a corrente não tá boa mais. E você sabe como identificar esse problema aí? Às vezes você tá com a relação da sua moto boa, os dentes ali da coroa do pinhão não tá ruim, e você estica tudo certinho a corrente para fazer uma viagem. E no meio da viagem a corrente estoura. Imagina que transtorno, dependendo do lugar que você estiver, dependendo do horário. É complicado, cara. Então eu vou passar pra vocês aqui três pontos que você deve olhar na sua corrente aí, tá? E 3 coisas que você tem que ficar atento caso a corrente de vocês não presente. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto: como saber se a corrente da moto está ruim? Quando você vai esticar a corrente, ela tem que ter uma folguinha mínima. A minha moto eu deixo cerca de 2 centímetros a folga da corrente, tá?
Só que quando a corrente não tá legal, o que pode acontecer ali? Você esticou tudo, deixou uma folguinha legal, tal. Aí você tem que girar o pneu da moto para poder conferir os outros pontos da corrente. E quando você gira a roda ali para conferir os outros pontos da corrente, você vai perceber que a corrente ou ela vai esticar demais ou ela vai folgar demais, tá? Uma pequena diferença é normal. Você esticou ela ali, girou a roda, pode acontecer dela esticar um pouquinho mais ou pode acontecer dela folgar um pouquinho mais. Tudo bem, isso é normal. Mas se a corrente esticar demais, aí você vai lá no esticador e solta um pouquinho, para ela ficar um pouquinho com folga, para não ficar muito esticada. Só que tem um detalhe: você já tinha esticado a corrente no primeiro ponto, lembra? E aquele ponto já tinha ficado bom, mas como você soltou um pouquinho a corrente depois, aquele ponto que tinha ficado bom vai ficar com muita folga. Tá dando para entender? Eu estou explicando bem devagar, bem detalhado, até para as pessoas que não têm muito conhecimento de moto e tal conseguir entender, né? Então, vamos lá. Aquele primeiro ponto você vai perceber que vai ficar com muita folga, ou seja, ou ela vai ficar esticada demais ou folgada demais. E se você andar com a corrente muito folgada, ela pode escapar e pode travar a roda da moto. Se travar, é quase 100% de certeza que você vai cair. Se a corrente escapar e não travar, você vai parar no acostamento, vai colocar a corrente e ela vai cair de novo. Mas se travar, é chão. Dificilmente você vai conseguir, a não ser que você esteja 40 por hora e destravar a corrente ali, você consegue segurar, né? Mas se você tá aí uns 100 por hora, 110, a chance de você segurar a moto não é grande não, tá? Deixa esse carro passar. Então esse é o primeiro ponto. Começou assim a corrente, troca, tá? Troca a relação. Se você vê que a coroa, os dentes da coroa e os dentes do pinhão ainda estão bons, você pode até, se você tá aí com a grana meio curta, putz, esse mês não vai dar pra trocar a relação e tal, aí mês que vem eu consigo, então troca a corrente, tá? Troca a corrente, mas não ande com a corrente muito esticada ou muito solta, porque quando a corrente tá com esse problema que eu tô falando pra vocês, em um ponto ela tá boa e no outro ponto ela tá muito solta ou muito esticada, dificilmente você vai conseguir acertar o ponto dela, tá? Dificilmente você vai conseguir acertar o ponto dela. Então o que você tem que fazer? Tem que trocar, não tem jeito, você vai ter que trocar, tá? Pelo menos a corrente, pelo menos a corrente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, vou fechar o capacete, que eu acho que vai ser melhor, viu? Vou levantar um pouquinho esse microfone aqui, porque tá meio imoral. Vamos lá, gente. O segundo ponto, para você ver se a sua corrente está boa ou não, se ela pode te deixar na mão ou não. A corrente, ela tem um desenho só. Ah, como assim? Ela tem um desenho só, ela é reta. Ela é bem retinha. Ela só vai fazer a curva quando ela estiver fazendo a volta na coroa. Pelo contrário, ela tem que ficar reta. Aí para quem já entende de moto, vai falar, mas isso é lógico, né? Sim, é lógico. Só que tem um detalhe ali. Às vezes a pessoa não percebe que é o seguinte: quando a corrente falta um pouco de lubrificação, ou pelo tempo mesmo de uso e tal, se a corrente não estiver boa,
vai ter alguns lugares da corrente que ela não vai estar retinha, ela vai estar meio ondulada. Ela vai estar meio ondulada. E o que pode acontecer com essa ondulação? Pode fazer com que ela não encaixe direito no pinhão e nem na coroa. E isso pode ocasionar o rompimento da corrente também. Ela pode estourar. Então tá aí outro problema. O que causa isso? O uso, às vezes o tempo de uso mesmo, e a falta de lubrificação. Aí a pessoa pode me falar assim: ah, mas eu lubrifico a corrente quase todo dia, porque eu ando bastante e tal. Tá, mas o que você usa? Ah, eu uso graxa. Então, é ruim usar graxa? Não, não é ruim. Eu uso graxa também, tá? Eu uso graxa também. Mas não só graxa, eu uso óleo. Por que eu uso óleo também? Porque a graxa vai ter pontos ali mais estreitos da corrente que a graxa não vai conseguir chegar. Lugares onde o óleo chega, a graxa não vai conseguir chegar. E aí vai indo, começa a faltar a lubrificação. É a hora que a corrente começa a trabalhar seca. E é a hora que ela pode romper. Porque ela vai formando essas ondas na corrente. E vai indo, ela acaba estourando. Tá? Não vai encaixar direito no pinhão, nem na coroa, acaba estourando. Esse é o segundo ponto. Sempre verifique, a corrente tá retinha, tá certinha, tá fazendo a volta na coroa, no pinhão ali certinho, sem problema nenhum, beleza, tá jóia. Tá ondulada, troca, tá? Outra vez volto a falar, ah, esse mês tô meio apertado e tal. Não, tudo bem, troca pelo menos a corrente, tá? Pelo menos a corrente. Não fica andando com a moto assim, porque ela pode estourar e pode dar um problema. Ah, achei que o senhor ia passar. Achei que o senhorzinho ia passar. Então, galera, é isso, tá? Pelo menos a corrente troque. Você viu esse defeito na corrente aí, não fique esperando não, porque vai arrebentar, vai te deixar na mão, tá? Terceiro ponto. Pelo menos alguns de vocês aí já deve ter aquele famoso tec na corrente, que irrita pra caramba, tá? O que é aquele ali? O que pode causar aquele barulho ali? Então, uma das coisas que pode causar aquele barulho ali é o seguinte: o desgaste no pinhão. Porque a coroa, ela tem mais dentes, então ela distribui melhor a força da moto. Como é mais dentes, os dentes dividem essa força. E aí não força tanto um único dente. Agora o pinhão, por ele ser menor, ele tem menos dentes, aqueles dentes ali sofrem uma pressão, uma força muito grande. Então ele vai meio que pegando o formato virado para trás. E chega uma hora, se for uma moto menor, não, porque daí a coroa gasta primeiro e a corrente também, né? Mas se é uma moto um pouco mais forte, você gosta de dar umas arrancadas, alguma coisa do tipo, pode acontecer isso aí, e ela virar os dentes do pinhão para trás. E aí quando você está andando, vai ter um certo ponto que a corrente não vai encaixar 100% no pinhão. Aí a hora que ela encaixa no pinhão, dá aquele barulho. Aí faz o famoso tec. Aí fica, você vai andando, a moto vai tec. É horrível, cara. Então esse é um dos motivos que acontece esse barulho. Um outro motivo que pode acontecer, que eu até já falei aqui, a ondulação na corrente. A ondulação na corrente pode fazer com que ela fique estralando também, porque ela não vai encaixar direito no pinhão e nem na coroa. E quando ela encaixa, ela dá o famoso estralo. Terceiro motivo que a corrente pode fazer, que a relação pode fazer esse barulho aí. No
meio da corrente, bem no meio da corrente ali mesmo, aonde vai os dentes da coroa e do pinhão, tem umas esferas, umas esferinhas ali. É até meio que cromada essas esferinhas, sabe? Até brilha ali. Essas esferinhas são uma capa, uma capinha que protege o aço da corrente para não entrar em contato direto com o pinhão, com a coroa, porque ferro com ferro ele gasta muito. Então essas capinhas aí, elas realmente são umas capinhas protetoras para durar mais a relação. E quando essa capinha aí ela parte, pode acontecer, ela parte, ela sai, ela perde. E aí, mais uma vez, a corrente não vai encaixar direito no pinhão, nem na coroa. Aí quando a corrente passa com esse gomo que está faltando a esfera, acaba dando esse estralo. Quando ela passa no pinhão ou na coroa, acaba dando esse estralo aí. Então esse é mais um motivo do barulho, pode ocasionar o barulho. Então foi aí as 3 dicas para vocês em relação à relação. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo sobre a relação da moto, especificamente a corrente. Eu ia subir ali para gravar para vocês, mas quando eu saí de lá já era 1h da tarde quase. Eu não posso enrolar muito, senão eu não chego na hora, eu vou trabalhar hoje ainda. Então esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí meio de bobeira, dá uma conferida lá na moto de vocês. Não, eu assistir um vídeo aqui no YouTube, eu vou dar uma olhada ali pra ver se tá tudo certinho com a minha moto e tal. Porque às vezes você tá com esse problema aí e não sabe. Porque enquanto tiver ali limite pra gente esticar a corrente, a gente vai esticando. E chega uma hora que a moto pode ser que esteja com esse problema e você não sabe. Você vai fazer uma viagem, alguma coisa, a corrente estoura. Mas isso aí eu tô falando pra quem mexe na moto em casa, tá? E não tem muito conhecimento, porque a galera que já mexe já sabe. E o mecânico também, se você leva sua moto na oficina, você não deve se preocupar, né? Porque o mecânico tá ali pra deixar a moto em ordem pra você. Eu tô falando da pessoa que, tipo assim, tá começando a mexer com moto agora. Eu quero cuidar da minha moto, quero fazer a manutenção dela e tal. Então essa dica aí pode servir pra você, tá bom? Tô descendo aqui agora a serra de Ipuiuna, Minas Gerais. Tem umas curvas feias nessa serra aqui. Eu não abuso não, desço devagar porque... Olha só. Perigoso, engana, gente. Passar reto uma curva dessa aqui não vai parar perto não. Então é isso, beleza, gente? Um abração pra vocês. Deus abençoe. Desculpa aí a minha ausência aqui no YouTube. Sei que eu fiquei uns dias aí sem postar. Tem um pessoal que eu sei que assiste meus vídeos. Agradeço muito, fico muito feliz. E se algum vídeo aí do canal servir de alguma coisa pra você e você se interessar pelo canal, puder deixar aquele like para dar uma força pra nós aí, se inscrever, tá bom? Vou ficar muito feliz aqui. Beleza, gente? Um abração pra vocês e até o próximo vídeo. Fui!